tava sem camisinha, acredita? O que é uma camisinha? É pra não ter filho. Eu pensava que era uma camisa grande. Paula, devolve meu elástico. Eu Não. Ó, Tô brava. o João não fez trabalho de casa. Eu também esqueci de fazer o trabalho. Desculpa. Tadinha. Ai, tadinha, não se preocupa, tá bom? Você é tão insuportável. Gente, ela tá me xingando. Não, eu não disse isso. Você me chamou de insuportável. Que isso? Um filme? Que foi isso? É meu espirro. Eu preciso falar com você. Que foi? Que foi? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. O vídeo de exemplo que eu apresentei pra vocês hoje, ele não é apenas um exagero, tá? A moça fez muito bem o papel ali em questão, o fingimento da inocência. Claro, num caso extremo, como eu disse, né? Aquela coisa bem infantil, enfim. Porém, existe ali um indício de uma dinâmica que é comum, mesmo nos casos não tão aparentes assim, tá? É claro que ali existe uma espécie de apelo muito grande, em especial ao masculino, tá? De moças que inclusive fazem isso para ganhar dinheiro, né? O que não faltam são exemplos de perfis, né, de mocinhas aí vendendo conteúdo e tudo mais, né, com todo esses trejeitos, né, essas caras e bocas, que são coisas que têm um grande apelo ao público masculino de modo geral. É claro que vai ter o cara que não gosta, vai ter o cara que vai achar isso estranho, esquisito, não é esse o ponto, mas a maioria gosta, tá? A verdade é essa. As próprias figuras, né, os desenhos, principalmente dos animes e etc., eles exploram muito esses aspectos, né, da fofura. Eu vou chamar de fofura aqui, que eu acho que é o ideal. Então, o que é fofo para o homem, o que é interessante nesse sentido, costuma atraí-lo de certo modo. Tá? Então não é nem a questão de, nossa, parecer infantil, nossa, então os homens são monstros e tal. Não, mas é como eu disse, o próprio aspecto de parecer fofa é suficiente para que o homem muitas vezes baixe as armas, vamos chamar assim, né? Que baixe os escudos e que se permita mais fazer coisas em prol da moça. E a consequência disso, muitas vezes, é que aquelas que sabem explorar isto muito bem, não só ganham dinheiro, como eu dei o exemplo do conteúdo e tal, mas dentro de uma dinâmica de relacionamento conseguem o que desejam, né? Essa é uma das principais características do feminino, a persuasão nesse aspecto, né? Essa ideia de tomar ali para si muitas das características não por meio da força, né? Tomar para si muitas das oportunidades, das vantagens para justamente fazer isso por meio dessa questão, né? Por meio do emocional, né? Um homem, quando ele está diante de uma moça muito atraente, muito bela, ele fica até meio bobo, não é verdade? E se isso é potencializado com essa característica da inocência, da pureza, né, de todo aquele aspecto do fofura, né, como eu disse aqui, da fofura, né, tudo isso é importante e suficiente para fazer caras fortes, incríveis, aquela coisa toda, os machões e etc., caírem, tá? A queda masculina muitas vezes está atrelada justamente a uma força que não parece nem um pouco poderosa, mas que é com toda certeza, né? É como eu disse, é a que faz você abaixar os escudos e quando menos você espera, você tá ali pagando Pix pra ela, pagando a conta de luz, colocando crédito no celular e por aí vai. Então, a real é que se você conseguir ser imune a essa questão, se você tiver esta capacidade de lidar bem com todos esses aspectos, né, vamos dizer que, da persuasão feminina, né, isso torna, com toda certeza, a sua dinâmica com elas muito mais racional, muito mais fácil e muito mais vantajosa, provavelmente, tá? É claro que eu falar isso é muito fácil, é muito simples dizer,
né? É difícil botar em prática, justamente por causa que é aquilo que nos atrai muitas vezes, tá? E volto a dizer, não precisa ser um caso extremo, não precisa ser esse exagero bem infantoloide, mas mesmo nos exemplos onde uma moça ela tá ali junto, ela tá conversando com você, uma moça mais madura, sei lá, mesmo nesses casos, ela vai apresentar essa característica, e se não acontecer, a tendência é que você não vai se conectar tanto com ela e não vai ter a mesma inclinação que você teria se, por exemplo, ela se apresentasse desse modo mais fofo, tá? Então é uma arma poderosíssima, tá? Uma capacidade. Quanto mais a mulher ela tem essa capacidade, mais ela consegue coisas, se desejar assim, é claro, do masculino, tá? E é aquela coisa, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mais ou menos, né? Nesse exemplo, as responsabilidades elas são deixadas de lado. Em geral, esse poder ele é muito, muito bem explorado e muito pouco responsabilizado, justamente porque mesmo aqueles que vão buscar, né, entregar responsabilidade, eles vão olhar para aqueles olhos fofos, para aquele, né, jeito meigo, e também vão ponderar as punições para algum tipo de conduta inadequada, né? Então, é por isso que eu digo e repito o quanto que essa capacidade do feminino é poderosa, né? O quanto que essa posição de teórica fraqueza faz delas terem o controle de muitos caras no poder, caras que têm capacidade, que são fortes, enfim. E em todo caso é isso que eu queria abordar com vocês no vídeo de hoje, né? Que é a questão de buscar ao máximo esta imunidade, tá? Não faltam histórias, não faltam folclores a respeito. A gente pode considerar, por exemplo, Medusa ou então as sereias, né? Principalmente as sereias, né? Como um dos principais, como eu posso dizer, um dos principais referências acerca do quanto que o feminino ele é capaz, por meio dessa sedução, criar em você o sentimento de eu preciso ajudá-la, eu preciso salvá-la, eu preciso ser o cavaleiro branco, eu preciso ser o herói, né? E com isso vem o sacrifício masculino, com isso vem a busca pelo topo para você ter acesso a elas e por aí vai. Então a real é que o quanto mais elas sabem, entendem e exploram essa característica, mais elas ganham do masculino, mais elas têm recursos, né, distribuídos ali, recursos, né, feitos à sua maneira, tá? E isso vale para muita coisa mesmo, mais do que vocês possam imaginar, tá certo? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, tamo junto e até a próxima.